Boa noite. Boa noite. Ministros do Supremo reagem ao vídeo em que o deputado Eduardo Bolsonaro diz que bastariam um cabo e um soldado para fechar o STF. Jair Bolsonaro pede desculpas formais ao Poder Judiciário em nome do filho. O Enem divulga os locais das provas. Um estudo mostra que mulheres sofrem mais intensamente com as deficiências do saneamento básico. E a maior jogadora de futebol do mundo recebe uma homenagem na sede da CBF. A partir de agora, no Jornal Nacional. $5,5 milhões de estudantes devem fazer as provas do Enem este ano. E com atenção redobrada para os relógios. O cartão de confirmação já está disponível na internet. Não é obrigatório levar no dia da prova, mas é sempre bom imprimir porque aqui estão as informações sobre local e horário. Tirei a foto, mandei para meu pai, para minha mãe, para todo mundo. Pela primeira vez, o horário de verão começa no primeiro dia de provas do Enem. Antes havia 1-2 semanas de diferença, então o aluno ele tinha um tempo de adaptação. Agora não. Agora as duas datas coincidem, então é preciso ficar ligado no relógio para não perder as provas. A partir de domingo, dia 4, o Brasil passa a ter 4 fusos diferentes. Por isso, os estudantes têm que ficar atentos com a abertura e o fechamento dos portões que vão seguir a hora de Brasília. No Sul, Sudeste, Goiás e Distrito Federal, a abertura será ao meio-dia e os portões fecham à 1 da tarde. No Nordeste, Mato Grosso do Sul e parte da região Norte, os portões abrem às 11 horas, horário local, e fecham ao meio-dia. Em parte do Amazonas, Rondônia e Roraima, os portões abrem às 10 e fecham às 11 na hora local. No Acre e em 13 municípios do Amazonas, o horário será às 9 da manhã, fechando às 10, também horário local. Despertador manual, todo mundo da casa, despertador no relógio. Onde tiver despertador, a gente está colocando. E o estudo também não pode ficar de fora. 6.000 alunos de Pernambuco participaram de um aulão no Recife. A gente está acostumado sempre a estudar na nossa sala e aqui a gente tem a oportunidade de interagir com outras pessoas, de ouvir as dúvidas dela e a gente tirar as nossas, isso é ótimo. Na página do JN na internet você encontra o mapa com os horários do Enem por estado e todas as informações sobre essa prova. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil? Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, tudo bem com você? Como é que vai ser a terça? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, eu abro a semana com alerta de temporais para Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná e suas respectivas capitais. Em Curitiba, deve chover muito mesmo e desde cedo, mínima de 14, máxima de apenas 22 graus. 30 graus em São Paulo e 32 em Campo Grande, com previsão de pancadas fortes a partir da tarde. No Nordeste, o destaque é a chuva teimosa, que chegou a Salvador ontem e deve continuar por lá o dia inteirinho amanhã. Agora, na maior parte do país, vai vigorar o padrão primavera-verão. Sol pela manhã e calor, que combinado com umidade provoca pancadas a partir da tarde. Previsão que vale para Cuiabá, com 34 graus de máxima, Brasília, Porto Velho e Rio de Janeiro, onde fará 35 e a chuva deve chegar à noite. Nada de chuva e tudo de sol lá em Maceió, Natal, Teresina, BH e em Vitória. E a previsão que a gente adiantou aqui no JN no sábado tende a se confirmar, veja só. Amanhã dá-lhe chuva lá em Curitiba. Na quarta, chuva mais volumosa deve atingir aqui São Paulo. Na quinta, é a vez do Rio de Janeiro, também de Campo Grande, de Vitória e de Belo Horizonte. Então, a gente vai ficar de olho nessa chuvarada, Renata. Alerta ligado aí para toda essa chuva ao longo da semana. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Bom, é uma questão de lógica, você deve estar cansado de saber que a falta de saneamento básico, que é gravíssima no Brasil, não afeta igualmente os cidadãos. É claro que os mais pobres são mais atingidos, mas o impacto é diferente também entre homens e mulheres. O perigo para a saúde está no caminho de milhões de brasileiros. Esgoto a céu aberto, muitas vezes misturado com os canos improvisados que trazem a água que vão beber. Isso aqui é esgoto. Isso aqui é esgoto.
Isso aqui passa água de tudo aqui dentro. Passa esgoto aqui bem na frente dessa casa? Bem na frente aqui. Um estudo do Instituto Trata Brasil, com base em dados do IBGE e do Ministério da Saúde, mostrou que, em 2016, 1 em cada 4 brasileiros não tinha acesso à água tratada ou não recebia água com regularidade, ou ainda não tinha sistema adequado de esgoto. A incidência de doenças associadas à falta de saneamento é maior entre as mulheres do que entre os homens, para praticamente todas as faixas etárias. Os afastamentos do trabalho ou da escola por diarreia e vômito foram de 76 casos por 1.000 habitantes entre as mulheres e 73 no caso dos homens. A Lisandra, o Everton e os 3 filhos vivem aqui nesta ocupação há 1 ano. E não deve ser nada fácil, né, gente? Morar aqui num barraco de madeira, coberto por uma lona plástica para proteger da chuva. A gente pode entrar? Com licença. E aqui dentro é tudo muito simples. Tudo aqui é do jeito que dá. Com uma exceção. Há 7 meses, eles receberam algo que deveria ser um direito básico de todas as famílias e que tem o poder de transformar vidas. Água limpa. A Lisandra conta que tinha que ficar em casa por causa do bebê pequeno e porque as meninas viviam com diarreia. Eu tinha que ficar aqui cuidando dela, fazendo um remédio, aquele chás caseiro, para ver se passava diarreia. Trabalhar nem pensar. Se ela fica doente, ela tem que cuidar de si mesma. Mas se uma criança ou se um idoso que mora na sua residência fica doente, também é sobre a mulher que recai esse cuidado, essa atenção. O estudo conclui que melhorar o saneamento poderia aumentar a escolaridade das crianças e aumentar a renda das mulheres, que poderiam trabalhar mais e ganhar mais. Com a universalização do saneamento básico, a estimativa é de que mais de 630 mil mulheres sairiam da pobreza. A Lisandra conta que as meninas não ficam mais com diarreia. Nos próximos dias, ela começa um novo emprego. Estou planejando primeiro arrumar meu banheiro. Está contente com o emprego novo? Com certeza. Os casos de pacientes que tiveram complicações em procedimentos estéticos esse ano assustaram milhões de brasileiros e levantaram algumas questões sobre a segurança desses procedimentos. O Jornal Nacional foi ouvir a opinião de especialistas. Só assim, no escuro, ele fica à vontade para contar. Quase ninguém no trabalho ou na família sabe o que ele fez, mas todo mundo nota. Eu já ouvi de tudo, né? Ao longo desses últimos anos, desde que eu fiz o procedimento, se eu estava com cachumba, dente do siso é quase padrão. Para preencher uma pequena depressão perto da bochecha, ele procurou um médico que aplicou do lado esquerdo do rosto o polimetilmetacrilato, o Metacril ou PMMA. Agora, ele tem um lado diferente do outro e uma ideia fixa: tirar o produto do corpo. Tem uma massa, uma maçona aqui, né? Que é totalmente palpável. Dura. Bem dura, é tipo cimento dentro do músculo. Então, para tomar banho, lavar o rosto, não tem como esquecer. Só queria voltar ao que eu era. Acontece que não dá para reverter totalmente a chamada bioplastia, que é o preenchimento de alguma parte do corpo com produtos que não são absorvidos pelo organismo. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que não dá para garantir a retirada total do produto, que se espalha pela pele, gordura e músculos, e nem para prever os riscos. Não tem como nós prevermos ao longo dos anos, pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ao longo da vida desse indivíduo, poderá ter algum tipo de reação tipo corpo estranho, dando essas complicações que ocorrem num grande número de pacientes. Levou 20 anos para Penélope. Quando ela fez a aplicação, quase ninguém falava em PMMA. Ela usou outro produto bem mais barato, proibido no Brasil, o silicone injetável, que se espalhou pelo corpo. Os meus seios, que começaram recentemente, da mesma forma que começaram no meu quadril, os quadris já estão praticamente necrosados. Casos de morte de pacientes, prisão de médico e outros profissionais geraram muita repercussão em torno da chamada bioplastia. E ela continua sendo feita. Aqui em São Paulo, é fácil conseguir o contato de profissionais sem qualificação e marcar o preenchimento com o silicone injetável proibido no Brasil. Ou agendar em clínicas certificadas com médicos que usam produtos autorizados e controlados. A gente conheceu uma delas em um bairro nobre da cidade.
A consulta com o Dr. Roberto Chacur custa R$ 800. O procedimento pode ser feito no mesmo dia no consultório. Ele defende a técnica. O grande vilão do PMMA não é nem tanto ele, não que ele não tenha risco, todos os produtos têm risco, mas é um produto que a gente utiliza e utiliza muitas vezes por necessidade de um produto que dure mais no paciente. Então, o PMMA é um produto que ele tem que ter um treinamento muito grande, tem que ter um cuidado redobrado e também um cuidado não só nos planos de aplicação, na quantidade, mas no resultado final estético. O médico que não gosta são médicos que nunca usaram, nunca tiveram experiência de usar com o produto ideal, com a técnica certa, porque quem usa gosta. O que o Dr. Chacur faz não é ilegal. A Anvisa autoriza o uso do PMMA, mas não define quantidades e ressalta que o produto deve ser utilizado apenas por médicos treinados. Eles determinam a dose. Para a Anvisa, o PMMA é indicado somente para cirurgias reparadoras, em casos que o paciente perdeu parte do músculo por doença ou acidente. O Marcelo caiu de moto. Acabou de fazer o retoque da aplicação no braço. Parou de doer, parou de incomodar, né, que era o que mais me atrapalhava. Incomodava bastante. Só que, seduzido pela ideia de parecer mais jovem, aplicou também no rosto. Você faz uma e quer fazer outra, acho que acaba ficando sem limite, sim. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica condena o uso para fins estéticos e pede uma legislação clara. Nós reiteramos à Agência Nacional de Vigilância a necessidade de rever essa portaria para que realmente a segurança do paciente, a segurança do exercício da medicina seja contemplada nesse sentido. Em setembro, a economia brasileira abriu 137 mil empregos com carteira assinada. Foi o melhor resultado para o mês em 5 anos e representa um crescimento de 0,36% em relação ao mesmo período do ano passado. Desde janeiro, surgiram no Brasil 719 mil postos formais de trabalho. A seguir, a homenagem à maior jogadora de futebol do mundo.
O terceiro lugar nos Estados Unidos deixou Lewis Hamilton muito perto do pentacampeonato de Fórmula 1. O Reginaldo Leme comenta. Bom, no mês passado, pela sexta vez, o mundo do futebol consagrou a brasileira Marta como a melhor jogadora do ano. Hoje, ela se emocionou numa homenagem na sede da CBF. Dos pés à cabeça, 1,62 m. E só o rosto ali em cima, 360 metros quadrados. Só de ver a foto já estou aqui quase... E qual a medida disso? Isso aí representa o tamanho do nosso trabalho. E quem não quer uma selfie com a Marta? Aos 32 anos, ela conquistou o prêmio da FIFA de melhor do mundo pela sexta vez, como ninguém mais na história. A pergunta que toda hora ela ouve: como é que é desbancar o Messi e Cristiano Ronaldo? Aí eu falei, cara, pô, nem penso nisso, eu deixo essa resenha para vocês. Não é que ela não esteja acostumada ao tapete vermelho, a homenagens, mas subir degraus com a palavra Alagoas ao lado é um detalhe especial para Marta. O nome está aqui por ser uma das federações que compõem a CBF. E é também a terra de alguns craques ilustres. O nosso querido Zagallo. Tem o nosso Firmino que está arrebentando. Na chegada à CBF, crianças que participam de projetos sociais em comunidades do Rio viam de perto a materialização de alguém que venceu todos os desafios. Viam não, pegavam mesmo. Às vezes eles me puxavam para ver se era verdade. A camisa 10 do Brasil. Que bom que eu escolhi fazer isso. E eu me vejo naquelas crianças, né? Eu tenho 15 gols. A recordista de gols em Copas do Mundo e da seleção brasileira, 106 gols marcados. A menina chorona que prometia à mãe uma vida melhor. Ela foi a pessoa que... Quem vai falar dela? E era só o futebol que eu falava, poxa, isso aqui é o que eu sei fazer de melhor, então... Então ela fez, para fazer chorar outras meninas, como a Ana Luísa, 10 anos e jogadora da mesma posição. Atacante. O Brasil que tem Pelé, tem Marta também. Não, a gente não pode ter um rei sem rainha, né? Acho que não, tô brincando. Ela pode até estar brincando, mas bastava olhar ao redor e ouvir o que dizia a Ana Luísa. Ela é minha rainha, ela joga muito. A realeza de Marta é pura verdade. É rainha, sim. 4 policiais civis de São Paulo presos em flagrante na cidade mineira de Juiz de Fora foram transferidos para uma penitenciária na região metropolitana de Belo Horizonte. Num confronto deles com policiais mineiros, um morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. De acordo com as investigações, um avião fretado decolou do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, sexta-feira, e chegou a Juiz de Fora, no interior de Minas, às 9h52. A bordo estavam o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Rodrigo Costa, o empresário paulista Flávio de Souza Guimarães, além do advogado Mário Garcia Júnior, e dos empresários Jerônimo da Silva Leal Júnior e Roberto Ilvares Júnior. Outro delegado paulista e mais 5 policiais seguiram de carro de São Paulo para Juiz de Fora.
Ainda segundo a investigação, o objetivo do grupo era vender dólares para o empresário de Juiz de Fora, Antônio Vilela. Eles se encontraram no hotel da cidade e foram fazer o negócio no estacionamento de um hospital. Nessa imagem, Antônio Vilela aparece ao lado de Jerônimo Júnior. De acordo com os investigadores, é nessa hora que Jerônimo descobre que a maior parte dos reais usados para a compra dos dólares era de notas falsificadas. 14 milhões de reais. Em seguida, chegam os policiais civis de Minas, que teriam recebido uma denúncia anônima. Há uma troca de tiros e o delegado Rodrigo Costa corre. Quando eu cheguei, os ânimos estavam um pouco exaltados, pois um policial civil havia falecido. Eu acredito que nesse caso foi um embate pessoal, não foi um embate de dois grupos. Foi uma situação em que acabou perdendo o controle, atirou e houve o revide. O policial morto é o mineiro Rodrigo Francisco. Antônio Vilela foi socorrido com um tiro no pé e Jerônimo está internado em estado grave. 4 policiais de São Paulo foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro. Os outros 5 policiais paulistas se apresentaram depois na delegacia. Foram autuados e liberados. Antônio Vilela, que tinha sido preso em 2009 também por estelionato, teve alta e está no presídio em Juiz de Fora. Os 4 policiais de São Paulo que já estavam detidos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Eles foram transferidos para a penitenciária Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em São Paulo, o empresário Flávio Guimarães prestou depoimento hoje à Polícia Civil. No depoimento, o empresário Flávio Guimarães negou ter levado dólares para Juiz de Fora na sexta-feira. Disse que foi à cidade negociar empréstimos para a empresa dele e que tinha um contrato regular com a empresa de segurança de Jerônimo Leal Júnior. A seguir, o dia de campanha dos candidatos à presidência. Ministros do Supremo reagem ao vídeo em que o deputado Eduardo Bolsonaro diz que bastariam um soldado e um cabo para fechar o STF. Jair Bolsonaro pede desculpas formais ao Poder Judiciário em nome do filho.
A Justiça Federal mandou soltar o ex-secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Murat. Ele tinha sido preso na semana passada por suspeita de desvio de dinheiro público. No sábado, a Justiça acolheu os argumentos da defesa de que a Polícia Federal já fez as buscas necessárias à investigação e que a apuração se refere a fatos ocorridos há 7 anos. Os tribunais eleitorais divulgaram uma carta à nação em que pedem respeito às instituições e reafirmam a garantia de segurança das urnas. As urnas já estão sendo atualizadas em todo o país. No Distrito Federal foram incluídos no sistema os nomes dos candidatos a governador e presidente no segundo turno. Em Belo Horizonte, as urnas estão nos testes finais. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, elas estão sendo lacradas. E no Acre, o trabalho termina amanhã. Para evitar as filas provocadas pelas dificuldades na biometria, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, reuniu os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais. No fim da reunião, a Justiça Eleitoral divulgou uma carta à nação, em que reafirma a total integridade e confiabilidade das urnas eletrônicas e declara que é totalmente segura, que conta com 8 barreiras físicas e mais de 30 barreiras digitais que inviabilizam ataques de hackers. Explica que em nenhum momento a urna eletrônica é conectada à internet. Afirma ainda que não existe a possibilidade da urna eletrônica completar automaticamente o voto do eleitor e que o processo de votação é perfeitamente auditável. Um instrumento tecnológico que já está há mais de 22 anos, né, em atividade, não se tem notícia disso, qualquer tipo de irregularidade, e que este momento propiciou a Justiça Eleitoral demonstrar que ela é confiável. A carta também pede apoio da sociedade para atuar em defesa do Estado Democrático de Direito, com respeito às instituições como a Justiça Eleitoral. Na reunião foram discutidas medidas para combater as mensagens falsas, ferramentas desenvolvidas pela Justiça Eleitoral para esclarecer o eleitor e permitir a denúncia de irregularidades e boatos, como o aplicativo Pardal, disponível para todos os eleitores. O Conselho de Internet do TSE ouviu à tarde empresas de checagem de informação e redes sociais. E para monitorar crimes eleitorais em todo o país, foi reativado hoje o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições da Polícia Rodoviária Federal, que já funcionou no primeiro turno. Ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com firmeza às declarações do deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro, do PSL. Num vídeo, o deputado disse que se o pai dele, Jair Bolsonaro, ganhasse no primeiro turno e fosse impedido de assumir por um motivo menor, bastariam um soldado e um cabo para fechar o STF. Hoje, o candidato Jair Bolsonaro pediu desculpas formais ao Poder Judiciário em nome do filho. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento que os ministros reagiram a este vídeo, gravado durante uma aula num cursinho do Paraná, antes do primeiro turno das eleições. O deputado Eduardo Bolsonaro foi questionado sobre a possibilidade de o STF agir para impedir que o pai dele, Jair Bolsonaro, assumisse caso ganhasse já no primeiro turno. Eduardo Bolsonaro falou sobre a hipótese de o STF impugnar a candidatura de Bolsonaro por motivo de menor importância e disse que seria fácil fechar o Supremo. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Depois da grande repercussão do vídeo nas redes sociais, ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram as declarações de Eduardo Bolsonaro. Consideraram um ataque à democracia. O ministro Celso de Mello, decano do STF, escreveu ao jornal Folha de São Paulo que a declaração, além de inconsequente e golpista,
mostra bem o tipo irresponsável de parlamentar cuja atuação no Congresso, mantida essa inaceitável visão autoritária, só comprometerá a integridade da ordem democrática e o respeito indeclinável que se deve ter pela supremacia da Constituição. E disse que votações expressivas do eleitorado não legitimam investidas contra a ordem político-jurídica. E escreveu ainda: sem que se respeitem a Constituição e as leis, a liberdade e os direitos básicos do cidadão restarão atingidos em sua essência pela opressão do arbítrio daqueles que insistem em transgredir os signos que consagram o Estado democrático de direito. Hoje, num evento sobre os 30 anos da Constituição em São Paulo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também criticou as afirmações de Eduardo Bolsonaro. É algo inacreditável que no Brasil, século XXI, a Constituição com 30 anos, ainda tenhamos que ouvir tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo. E que confirma uma das frases mais importantes de um dos grandes democratas e um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. O ministro defendeu que a Procuradoria-Geral da República abra um inquérito para investigar as declarações. Isso é crime tipificado na Lei de Segurança Nacional, artigo 23, inciso 3º. Incitar animosidade entre Forças Armadas e instituições civis. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, se manifestou em nota assim que desembarcou no Brasil vindo da Itália. Afirmou que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária e essencial ao Estado democrático de direito, que não há democracia sem um poder judiciário independente e autônomo, que o país conta com instituições sólidas e todas as autoridades devem respeitar a Constituição, e que atacar o poder judiciário é atacar a democracia. O candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, disse que planeja medidas judiciais. Eu não sei quais as ações cabíveis. Os advogados estão estudando as ações cabíveis. Mas todas as ações nós vamos impetrar porque é a defesa do Estado democrático de direito, das liberdades individuais. Como é que as pessoas vão se sentir seguras saindo às ruas se ele ameaça a integridade das pessoas que se opõem a ele? Ontem, Eduardo Bolsonaro deu explicações numa rede social. Disse que apenas respondeu a uma hipótese esdrúxula sobre a impugnação, sem qualquer fundamento, da candidatura de Jair Bolsonaro. Que jamais acreditou nessa possibilidade, mas que se algo parecido acontecesse, seria fora da normalidade democrática. O deputado disse que citou apenas uma brincadeira que diz ter ouvido na rua e que, se foi infeliz e atingiu alguém, pede desculpa tranquilamente e diz que não era a intenção dele. Esta tarde, Jair Bolsonaro se desculpou pelo que o filho disse. Isso ocorreu há 4 meses, eu não tinha conhecimento realmente. Ele disse que respondeu uma pergunta sem pé nem cabeça, até houve a palavra brincadeira no meio daquilo. Conversei com ele, ele reconheceu o seu erro, pediu desculpas. Eu também, em nome dele, peço desculpas ao Poder Judiciário. Não foi a intenção dele atacar quem quer que seja. E eu espero que, como todos nós podemos errar, né, que os nossos irmãos do Poder Judiciário dê por encerrado essa questão, que, afinal de contas, nós precisamos do Poder Judiciário e muito para levarmos avante as boas políticas para recuperar o nosso Brasil. Eu pretendo, uma vez eleito, visitar o chefe dos poderes, né? O Toffoli é um dos primeiros da lista que eu pretendo visitar, para exatamente fazer uma aproximação, porque quem decide o destino do Brasil não é o Executivo ou o Legislativo, o Judiciário também faz parte disso. E todos nós precisamos nos irmanar para exatamente buscarmos solução para esses problemas. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, passou o dia em casa no Rio de Janeiro. Ele falou sobre saneamento básico. Disse que pretende repassar recursos da União para que estados e municípios apliquem em projetos que considerarem prioritários.
Bolsonaro também defendeu a ampliação do comércio do Brasil com os outros países sem viés ideológico. O movimento foi grande hoje, o dia todo, na casa de Jair Bolsonaro, no Rio. De manhã, ele recebeu o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, e líderes de igrejas evangélicas. À tarde, o candidato do PSL conversou com representantes de diversas áreas da indústria, máquinas e equipamentos, produtos químicos, setor têxtil, construção, aço, além de comércio exterior. Eles entregaram um documento para o candidato, onde afirmam que a violência, o desemprego e a falta de esperança da juventude não podem ser enfrentados sem o crescimento sustentável da economia e o equilíbrio das contas públicas. Também fizeram uma série de pedidos para o setor produtivo, entre eles a redução dos impostos e dos juros. Empresários do setor de energia também visitaram Bolsonaro hoje. No fim da tarde, o candidato do PSL concedeu uma entrevista coletiva. Ele falou, entre outros temas, sobre saneamento básico. Hoje, no país, quase metade da população não tem acesso ao serviço de coleta de esgoto. Nós temos quase a totalidade do orçamento comprometido com despesas obrigatórias. Tá? Se houvesse recurso, a gente buscaria atender a todo mundo. Sabemos que, por falta disso, vem a mortalidade infantil, vem o IDH que vai lá para baixo. Então, o saneamento básico é importantíssimo. O problema são recursos. O que nós pretendemos fazer é o que for possível de recursos da União. Em vez de nós termos programa nesse sentido, é jogar esse recurso para estados e municípios, para eles, via prioridades, ataquem da melhor maneira esses problemas. O candidato do PSL também falou sobre privatização. Disse que sua equipe prepara um plano de privatização sem citar quais empresas seriam vendidas. Da nossa parte, nós devemos sim ter um problema de privatização com bastante racionalidade. Não é jogar para cima, quem pegar, pegou. Pode ter certeza que todos os setores da sociedade vão ficar surpresos positivamente com o projeto de privatização que está sendo elaborado pelo nosso economista. Ele falou ainda sobre comércio exterior. Afirmou que vai procurar fazer negócios com o mundo todo, evitando qualquer viés ideológico. Todos os países, se for possível, vamos fazer que compre no Brasil, mas que não compre o Brasil. Esse é o problema que nós temos que adequar. Quando se fala, por exemplo, em vender terras agricultáveis para o capital estrangeiro, eu perguntaria, estamos colocando em risco a nossa segurança alimentar? É isso que eu tenho colocado na mesa quando visito aqui o pessoal do agronegócio. Então, nós temos que, sim, buscar parceria com todos os países, mas sem abrir mão da nossa soberania. O candidato do PT, Fernando Haddad, recebeu hoje apoio de Marina Silva, a candidata à presidência pela Rede no primeiro turno. Haddad defendeu a universidade pública e gratuita para todos e disse que, se eleito, vai ampliar o trabalho de reciclagem para acabar com os lixões no país. Uma visita a uma cooperativa de catadores de papel em São Paulo foi o primeiro compromisso de Fernando Haddad hoje. A cooperativa existe há 29 anos e recolhe 80 toneladas de resíduos por mês. No encontro, o candidato do PT recebeu o apoio do Movimento Nacional de Catadores. Fernando Haddad assinou um compromisso com 13 propostas feitas pela categoria, como incentivar as prefeituras a adotarem a coleta seletiva de lixo e a cederem espaços públicos para associações e cooperativas de catadores. O candidato do PT disse que a agenda ambiental é importante para o Brasil e que os catadores são professores dessa agenda. Haddad prometeu, se eleito, trabalhar para acabar com os lixões no país e expandir a reciclagem, com centrais mecanizadas de triagem. Se somar a tecnologia com a disposição dessa força de trabalho para reciclagem, se nós aliarmos a tecnologia a essa força de trabalho, nós vamos poder acabar com os lixões no Brasil, que ainda são um problema muito grande no Brasil. Nem toda cidade está conseguindo cumprir a lei que prevê a instalação de aterros sanitários. Nós somos contra a incineração. Nós entendemos que a economia circular é o caminho para reaproveitamento desse material, sustentável do ponto de vista ecológico. Então nós vamos expandir a experiência de São Paulo, que é tida como uma das mais exitosas do Brasil, para todo o país, inclusive com estímulos federais para a instalação desses novos equipamentos. Fernando Haddad também defendeu a liberdade de expressão, as instituições e a importância da oposição para a democracia. Hoje a gente acorda para esse problema essa semana, né, e bota de lado essa
tradição autoritária que o Brasil sempre teve, mas que estava bem comportada até aqui, ou nós vamos correr riscos, inclusive físicos, se nós não alertarmos o país de que oposição, jornalistas, juízes, ministros estão sendo ameaçados antes do pleito terminar. Na entrevista, Fernando Haddad disse ainda que é a favor da universidade pública gratuita para todos. Universidade pública, pela Constituição, ela não pode cobrar mensalidades. Isso é um absurdo. Nós dobramos as vagas nas federais sem cobrar um centavo dos estudantes. Hoje, a candidata derrotada da rede, Marina Silva, declarou apoio crítico à candidatura do petista. Haddad agradeceu o apoio pelas redes sociais. Ele escreveu: "Esse reencontro democrático me enche de orgulho." Agora à noite, Haddad participou de um ato pela democracia no Teatro da PUC de São Paulo. Ele recebeu apoio de artistas e intelectuais. O Jornal Nacional termina aqui. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.